Por que que as coisas estão tão estranhas ultimamente? Eu sinto que eu precisava trazer esse vídeo aqui para vocês e isso faz parte de uma nova era. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve porque vai ser muito importante tudo que eu vou trazer a partir de agora. Eu creio que muita coisa faz sentido do porquê eu estou trazendo esse vídeo agora para vocês, porque que a internet está fazendo com que as pessoas cada dia mais se tornem menos humanas. E se você tá aqui hoje, eu tenho certeza que é porque você é uma dessas pessoas que precisava ouvir o que eu tenho para falar e que pode estar sendo destruída pelo excesso de dopamina barata. Não sei se vocês já perceberam, mas com certeza já. Parece que as pessoas, há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás pelo menos, até mesmo 10 anos atrás, as pessoas elas eram muito mais humanas. Elas se importavam mais com os outros, elas tinham mais qualidade de vida, elas tinham mais tempo de vida aqui, assim, no presente, sabe? Mais foco no aqui e no agora. Parece que as pessoas que tinham aquele pensamento crítico, aquele pensamento profundo sobre tudo, sobre a vida, de conversas longas, de viver aqui nesse presente, parece que essas pessoas elas estão sumindo cada vez mais. Um exemplo de que as pessoas elas não vivem aqui o agora. Esses dias eu vi um vídeo, e que é inclusive um dos vídeos que me fizeram fazer esse aqui. Óbvio que eu vou trazer muita coisa desse vídeo em particular, mas tem muito de mim e do que tá acontecendo hoje no mundo. Mas nesse vídeo específico, essa pessoa falava sobre ela ter sido atropelada por causa de um cara que estava usando o celular no trânsito. E isso acontece muito, já vi várias histórias de pessoas da minha família, pessoas conhecidas no mundo inteiro, que estão sofrendo cada vez mais acidentes por culpa de pessoas que estão usando os celulares enquanto estão dirigindo. Lembrei agora, a minha mãe mesmo foi atropelada recentemente e com certeza essa pessoa estava no celular, porque você percebe que isso é não estar humano, porque eu acho que se uma pessoa ela é humana, ela é preocupada com o próximo, ela sabe que se ela estiver usando o celular enquanto ela dirige, ela está colocando a vida dela e do outro em risco. Mas enfim, aqui é só um exemplo de como as pessoas estão cada vez menos humanas por causa da tecnologia, por causa das redes sociais e tudo mais. Eu sinto que a partir de agora, essa frase ela vai fazer muito sentido e começou a fazer muito sentido na minha vida. Então eu vou trazer muito mais vídeos como esse e focar totalmente aqui no YouTube para alertar vocês sobre isso. Eu até anotei essa frase que eu vi, inclusive, nesse vídeo, que parece que foi um sinal, assim, que eu precisava, parece que eu precisava ouvir isso. E a frase é essa aqui: a vida muda no exato momento em que você para de reagir e começa a escolher. E essa frase, ela faz ênfase ao que eu estava vivendo, porque parece que eu deixei de viver realmente o aqui e agora. E eu sinto que as redes sociais elas começaram a me dominar realmente. Eu passei por um momento muito turbulento na minha vida. Tem vídeos aqui, inclusive, sobre essa questão das redes sociais. Eu deixei as redes sociais por muito tempo, mas o celular em si, eu sinto que ainda foi um problema muito grande pra mim. E eu voltei para as redes sociais, voltei com tudo e tudo mais, blá blá blá. Só que eu senti que mais uma vez foi um erro e que aquilo estava me dominando. Eu sinto que as redes sociais elas chegaram a um ponto em que quase toda todo esse sufoco mental que eu estava tendo em minha vida era decorrente das redes sociais. Eu passei por uma depressão muito profunda mesmo, ninguém sabia, estou me recuperando ainda disso, mas eu sinto que boa parte disso foi devido às redes sociais. Quanto mais tempo eu passava nas redes sociais, pior parecia que eu ficava, pior parecia a minha situação. Mesmo que eu tentasse demonstrar uma coisa diferente, ainda assim eu sentia que aquilo estava me deteriorando. Óbvio que eu não percebi no começo ali que eu estava cada vez mais viciada em redes sociais. Percebi quando já estava assim num ponto de precisar de ajuda terapêutica, né? A gente só percebe quando chega a essa fase. Não sei se você percebeu, mas quando você sai e você, sei lá, você sorri pra alguém, você é gentil com alguém, você ajuda alguém em determinada situação, as pessoas elas acham estranho
elas julgam, elas já ficam com medo, já estão sempre em estado de alerta, justamente porque elas mesmas percebem que todos nós estamos cada vez menos humanos. E isso é por causa das redes sociais, devido à forma que tanta informação chega até nós, até mesmo agora com essa repercussão aí da inteligência artificial. As pessoas, elas ficam, como que eu posso dizer, esqueci o nome da palavra. Elas ficam reativas a tudo. Cada vez é menos comum você ver pessoas que ajudam o próximo sem que esteja sendo filmado, sem que alguém esteja fazendo conteúdo sobre aquilo. Então as pessoas acham estranho, elas pensam, será que tá me filmando? O que que você quer? Deve ser alguém querendo fazer alguma coisa ruim, deve ser alguém querendo se aproveitar de mim. Porque tá muito mais difícil você ver pessoas que realmente amem o próximo verdadeiramente. Então tá cada vez mais difícil olhar pessoas assim e se sentir assim, porque parece que a gente tá cada vez menos pertencente a esse lugar. E uma das coisas que eu falei na minha terapia é que eu não me sentia pertencente a nenhum lugar. Eu achava que era devido a um outro diagnóstico que eu tive e tudo mais. Eu sei que eu sempre senti isso desde criança, mas eu sinto que, assim, no último ano tem piorado cada vez mais. É por causa das redes sociais. Essa sensação de urgência de tudo, de achar que você tá atrasado, de que o outro conseguiu uma Ferrari ali, você ainda não conseguiu tal coisa, tá cada vez muito mais difícil, principalmente por causa dessas pessoas que tentam te vender cursos dizendo que você vai ficar milionária e usam o nome de Deus, por exemplo, lei da atração e tudo mais. Eu já fui uma pessoa que foquei muito nessa questão de lei da atração, etc. Já fiz curso de coach, eu já fiz tudo que você possa imaginar sobre isso em si, justamente para melhorar a minha saúde mental, mas a maioria das vezes sempre foi um erro, eu sempre piorava depois, podia alcançar o que fosse na minha vida, mas sempre voltava para aquele ciclo de novo, porque é isso que eles querem. Eles querem simplesmente te fazer ficar ali preso nas redes sociais. O algoritmo te faz achar cada vez mais conteúdos sobre algo que você precisa naquele momento, e essas pessoas usam disso para ganhar o seu dinheiro e fazer com que você imagine que amanhã você vai ficar milionário. E às vezes as pessoas realmente pensam que vai ser assim. Eu já pensei que seria assim, eu já por muito tempo foquei na minha vida nisso e não é bem assim, tá? Mas continuando, porque o foco aqui é exatamente esse. Foco é ter foco na vida aqui, no agora, tá ao máximo nos livrar disso hoje, sabe? Dessa pressão pelas redes sociais, dessa pressão que o algoritmo está trazendo para nós, deixando cada vez mais pessoas depressivas e dependentes. Existem alguns estudos que foram feitos, eu não lembro agora o nome dessa pessoa, eu sei que é um estudo americano, mas em 2004, por exemplo, as pessoas elas conseguiam passar pelo menos 2 a 3 minutos focadas em uma só coisa. Mas a partir de 2014, 2015, eu não sei agora se essa pesquisa ela fez algum estudo sobre os últimos 2, 3 anos, por exemplo, mas em 2014 esse tempo chegou a 75 segundos. Vocês percebem o quanto isso é absurdo? De 2 minutos para 75 segundos. E eu tenho quase certeza que isso deve ter diminuído, tá? É exatamente por causa disso que algumas pessoas elas não têm mais essa sensação de pertencimento. Porque cada vez mais elas estão tendo menos foco em viver o agora, em viver coisas importantes, em coisas que vão fazer elas se desenvolverem como pessoas, amar o próximo, viver a vida como ela tem que ser vivida, ter um tempo de qualidade consigo mesmo e com as pessoas que elas estão ao seu redor. É que as pessoas elas estão tendo esse tempo menor de tela justamente por causa de um ciclo repetitivo. Imagina que você passou por uma situação ruim na sua vida, você quer fugir daquilo, você fica na rede social, mas uma hora ou outra você conversa com alguém sobre aquilo, você vê um conteúdo sobre aquilo, um vídeo que te chamou a atenção porque é exatamente o que você está passando e você vai vendo, e aquilo vira um ciclo em que aquele algoritmo, ele já sabe quando você precisa ouvir algo, que ele vai te trazer ali naquele momento. Se você tá triste, se você tá feliz, se você precisa de uma resposta, o que for, ele sabe que é aquilo que você precisa e vira um ciclo vicioso. Você fica cada vez mais dependente de ver esses conteúdos que você acha que vai te tirar dessa bolha que você tá vivendo, como aqueles vídeos de disciplina, vídeo motivacional e tudo mais. E aí você fica horas e horas naquilo ali, só que gera um pico de dopamina barata tão grande que no final do dia você está destruída, sua mente ela já está destruída, você continua cada vez mais triste, cada vez mais apático, cada vez menos
pertencente ao aqui e agora. E fica mais disso, porque é isso que te dá prazer momentâneo, gera essa dopamina barata. Então chega um momento que você vive uma vida em que o algoritmo te faz viver. Você se torna o que o algoritmo quer. As coisas que você começa a ver nas redes sociais, os vídeos que você começa a ver, as pessoas que você começa a ter no seu ciclo social, porque é um ciclo só de redes sociais, tudo começa a girar em torno desse algoritmo. E é exatamente por isso que cada vez mais as pessoas estão entrando em depressão e precisando da ajuda de profissionais. O maior número de pessoas depressivas e ansiosas está aqui no Brasil, justamente por causa dessa cultura, virou uma cultura, gente, de mostrar nas redes sociais o quanto você está prosperando com ou jogos do tigrinho, ou vendendo curso, ou isso, ou aquilo. Estou dizendo, gente, que é errado vender curso, tá? Não é isso. Eu já trabalhei com venda de curso, com venda de diversas áreas aí nas redes sociais. Mas a questão é que esse marketing pesado, ele faz mal para as pessoas, faz as pessoas se compararem cada vez mais. Que eu já usei desse marketing, já me fez mal, já fez mal para outras pessoas, mas graças a Deus eu acordei a tempo, né? E estou aqui alertando vocês sobre isso. Então, esse ciclo de viver preso a esses conteúdos, ao que essas pessoas estão trazendo pra gente, faz com que a gente não tenha mais um tempo de silêncio para nós, para silenciar a nossa mente por um momento, para a gente se pertencer ao que é agora, conseguir ler um livro, conseguir conversar com um amigo, conseguir ficar, inclusive, sozinho, em silêncio, entendendo os seus pensamentos, entendendo o seu dia a dia, a sua vida, para que você tenha menos estresse. Hoje em dia é muito difícil você ver alguém sozinho em qualquer que seja o lugar, lendo um livro, ou simplesmente sem o celular ou sem nada na mão, sabe? Só caminhando sem nada. Todo lugar que você vai, se a pessoa está correndo, se está caminhando, ela vai estar com o fone de ouvido ou ela vai estar com o celular dela. Chegou um momento que a gente perdeu contato com o nosso próprio corpo, porque o silêncio, ele é algo raro. Como que a pessoa vai tirar um momento para meditar, para fazer algo que seja benéfico para ela, se a gente está todo o tempo bombardeado de informação e mais informação? Principalmente agora, nessa geração de inteligência artificial. Isso é um absurdo, você não sabe mais o que é real e o que não é. Você fica vendo aqueles vídeos gerados por inteligência artificial e você fica viciado naquilo, você acha engraçado, você acha legal, e você envia para um amigo e envia para o outro, e começa a aparecer vários vídeos iguais àqueles, ou pessoas que ficam alucinadas em saber sobre notícias do mundo, porque tem pessoas que passam o dia inteiro somente querendo saber o que está acontecendo no mundo, os desastres e tudo mais. Tem diversas pessoas assim, que inclusive entraram em depressão porque acham que tudo é culpa do governo, é culpa disso, daquilo, justamente por causa da inteligência artificial, que tenta mostrar todo o tempo tanta informação que a maioria das vezes nem é verdadeira. A pessoa se joga naquele ciclo de que o governo fez isso, o governo fez aquilo, é uma nova doença aqui, é uma nova... sabe, a pessoa fica atormentada de tanta fake news que ela não consegue mais viver, ela não consegue mais sair de casa, ela não consegue mais ter interação social com ninguém por causa de interferência política ou por causa de medo de pegar alguma doença nova, isso e aquilo, porque tá perigoso, enfim. É tanta informação gerada agora que as pessoas, elas estão enlouquecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existem pessoas que estão tendo alucinações geradas por inteligência artificial, por redes sociais, porque elas ficam tanto tempo ali ouvindo, olhando vídeos sobre política ou sobre jornais, etc., sobre notícias em geral, que elas começam a ter alucinações, elas começam a ficar medrosas, elas começam a ficar depressivas, ansiosas, em pânico, porque elas começam a imaginar diversas coisas irreais, só que elas não percebem que é irreais. Elas têm medo de ir na esquina e ser assaltado, elas têm medo de colocar um negócio novo por causa do governo, porque isso, porque aquilo, por causa do excesso de informação desenfreada nesse mundo, nessa rede social. Então, por que isso está acontecendo? Justamente porque as pessoas têm cada vez mais acesso. Porque há muito tempo atrás, as pessoas elas conseguiam ter senso de votar com base no que elas estavam vivendo no dia a dia dela, com base no que elas viam no emprego, num posto de saúde, isso e aquilo, a partir de um momento de vivência, mas hoje não.
elas estão focadas somente no que elas vê nas redes sociais, os vídeos que ela vê, esses vídeos gerados por inteligência artificial, que a maioria das vezes é mentira. Então, como que você vai ser uma pessoa pertencente, você vai ser uma pessoa saudável, com uma mente saudável e conseguir ter foco se você passa o dia inteiro, rolando ali nas redes sociais? Porque o algoritmo, ele se aproveita. O quanto mais você vê sobre algo em específico, mais aquele algoritmo vai te mostrar aquilo e que aquilo vai te deteriorando cada vez mais. Não é à toa que o estresse, ele é o fator número 1 hoje para diversas doenças, doenças do emocional, sabe? Não só doenças que não têm cunho fisiológico, mas doenças fisiológicas também. Câncer, doenças no estômago, diversos problemas são causados pelo estresse. E o estresse está sendo causado pelo uso excessivo das telas, das redes sociais. Não tô dizendo que você não deve mais usar a rede social, que você tem que abandonar isso de uma vez e ser radical. Não, eu tô usando ela para isso agora. Estou falando sobre a diminuição disso e começar a entender o que é importante para você e começar a viver um jejum visual. Ter menos esse contato de ficar o dia inteiro vendo Reels, TikTok, etc. Ficar assistindo vários filmes e séries e blá blá blá. É tentar ter contato visual com as coisas que realmente importam. Faça esse jejum, um jejum visual aí da internet e tudo mais. Vá caminhar sem usar um fone de ouvido, sem levar o seu celular, vai sair para tomar um café com um amigo, vai visitar os seus parentes e conversar sobre a vida, sabe? Vá ler um livro. Tem diversas formas de você se distrair para que essas redes sociais não sufoquem você. Se você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, mas eu quero descansar, quero relaxar, blá blá blá. Tem como relaxar depois que você chega do trabalho de diversas formas. Não precisa ficar o dia inteiro aqui no TikTok ou no Instagram. Não precisa disso. Coisa também que hoje em dia eu percebo muito, inclusive acontece muito comigo, eu sempre falo o quanto a minha memória tá ruim. E depois que eu dei uma melhorada nessa questão de estar todos os dias na rede social, a minha memória melhorou. Então, às vezes, não, você não está só ficando velho ou você não está com a memória péssima porque falta vitamina. Não é por isso. É o uso excessivo disso aqui que está fazendo você ter a memória ruim. É a falta de foco. O que vai melhorar a sua mente é ter foco aqui, agora. Conseguir focar em algo só na sua vida por alguns minutos. Porque nas redes sociais você não consegue focar, você foca em várias coisas ao mesmo tempo por, sei lá, 30 segundos no máximo estourando. E isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento cognitivo, a sua memória, entende? Algumas pessoas buscam muito a terapia para ajudar nesses processos, né, da depressão, ansiedade, blá blá blá. Eu fui uma dessas pessoas, mas nunca resolvia por causa das redes sociais. Não é por causa do terapeuta, não é por causa daquele profissional ou porque não tá funcionando ou você precisa de remédio, blá blá blá. É simplesmente porque você não consegue ter foco na sua vida. E isso faz com que você tenha muito mais estresse, que você fique mais triste, blá blá blá, blá blá blá. O foco, ele é algo primordial para que você se sinta bem, para que você tenha clareza sobre a vida, para que você tenha menos estresse. Não sei se você gosta de meditar, mas a meditação é algo muito importante para que isso aconteça. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o estado meditativo, ele vai te ajudar a melhorar esses sintomas de depressão, ansiedade e tudo mais. Algo muito legal que está sendo falado agora, está saindo mais estudos e pesquisas. Essa geração de agora, a geração Z, elas estão tentando cada vez mais a ficar sem as redes sociais, a ter a vida low profile, como eles falam. Assim, não é que todos estão conseguindo, óbvio que muita gente ainda tá passando por isso, não é à toa que o tanto de gente com ansiedade aí no mundo é enorme, mas eles estão tentando cada vez mais a ficar menos nas redes sociais, porque eles estão percebendo que é o uso das redes sociais de forma exagerada que está fazendo com que eles tenham muito mais ansiedade, muito mais depressão, crise de pânico, comparação, culpa, etc. O bullying também, que é uma coisa terrível hoje nessa geração. Então, eles estão tendo essa consciência e estão tentando sair mais dessas redes sociais. Isso mostra que, pelo menos, há uma esperança. As pessoas estão se conscientizando dos malefícios que esse uso desenfreado das redes sociais está causando na nossa vida. Eu estava tão estressada e ficava tanto tempo nas redes sociais, ficava tanto tempo rolando aquilo ali, rolando, e eu estava ficando inchada e ficando com espinha e ficando com queda de cabelo terrível por causa desse excesso de dopamina barata que virou cortisol, sabe? Um cortisol muito alto, no caso.
meu cortisol estava nas alturas e aquilo não estava fazendo bem para mim. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver uma mudança também na minha aparência física, porque eu achava que era só fazer dieta, era fazer dieta mirabolante e deixar o doce de lado e blá blá blá, mas não, era o estresse e o uso dessa dopamina barata que estava me fazendo ficar com cortisol lá em cima e cada vez mais inchada, cheia de espinha, com o cabelo caindo e tudo que não presta. Então chega um momento que o nosso corpo ele começa a gritar. Ele começa a dizer, ó, tem alguma coisa aqui errada. E se você não acha nada de errado, porque eu fiz tanto exame, e não mostrava nada de absurdo, até que eu percebi que era essa dopamina barata que fez com que meu cortisol ficasse muito alto e essas coisas começassem a acontecer na minha vida. Eu tinha que fazer algo pra mudar isso. Eu estava num momento ali que abandonar as redes sociais pra mim foi uma escolha muito difícil, está sendo uma escolha muito difícil, porque é onde eu consigo trabalhar, é onde eu tiro muito mais, a maior parte do meu sustento. Mas Deus proverá, e isso é uma escolha maravilhosa que eu tô fazendo na minha vida. As coisas vão se resolver. Mas eu sinto que se eu não cuidar da minha saúde, não vai ter dinheiro nenhum futuramente que vá resolver. Então é melhor resolver a partir de agora, não entrar num estresse tão grande a ponto de ficar muito mais doente do que ficar todo o tempo ali naquela rede social pensando em engajamento, enquanto aquilo vai me trazer dinheiro, blá 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 blá. Isso também acontece muito, essa comparação das redes sociais, justamente por causa do ego, né? Muitas vezes o nosso ego faz com que a gente se sinta, como que eu posso dizer? A gente se sinta tentado, né, a ser melhor que o outro, vira uma competição. O nosso ego, ele não vai agir como se fosse algo bom, não, ele é um ego inflado ali naquele momento que você tá nesse processo de vício das redes sociais, de querer todo tempo resultado, é por causa do seu ego inflado. Você quer se comparar com o outro, você quer ser melhor que o outro, você quer resultado rápido, por causa de, sei lá, crenças suas, a sua criação, problemas que muita gente tem com os pais e tudo mais, faz com que esse ego inflado queira cada vez mais resultado, e hoje a gente acha que todos os resultados que vão vir para nossa vida vão ser através das redes sociais, justamente por causa desses conteúdos que a gente vê cada vez mais e cada vez mais, esses coaches de relacionamento, de dinheiro aí que estão milionários te vendendo a proposta de que se você fizer meu curso, amanhã você estará milionário. Eu não posso julgar porque eu já estive neste momento da vida, mas Deus me tirou disso. Enfim, eu sinto que eu passei por isso, beleza, mas tive meu momento de sair e alertar agora aqui vocês sobre isso. Então, se você tá nesse momento que você acha que só as redes sociais vão te trazer salvação, pelo contrário, pode ser muito pior do que você imagina. E não tô te pedindo pra sair das redes sociais de jeito nenhum, tá? Tô te pedindo realmente pra ter uma quebra brusca ali de acesso a ela. Coisa que é muito importante trazer aqui pra vocês é que tá tudo bem você assumir isso, tá tudo bem você assumir os seus erros, tá tudo bem que você erre, porque errar é humano, e as redes sociais elas te tratam justamente isso, que você não pode errar, que você tem sempre que ser o melhor, você tá sempre se comparando e blá blá blá. Mas é muito importante que você chegue nesse momento da sua vida e a gente é humano, que a gente tá aqui pra errar, mas a gente vai aprender com nossos erros e a gente vai se tornar pessoas melhores. Precisa entender que o que vai salvar muitas das vezes coisas sombrias que estão acontecendo na nossa vida é a capacidade de ser mais humano, é de entender que nós erramos e que a gente precisa se perdoar sobre isso e sempre ajudar ao máximo o próximo, amar o próximo, para que ele também perceba que se ele errar, tá tudo bem, você não vai ser julgado, sabe? Não estou aqui para te julgar ou achar que você é melhor que eu sou melhor. Mas é muito importante para trazer aqui também é que assim como é dentro, é fora. Então, o que você tem dentro de você é o que você vai ver do lado de fora. E isso tá muito exposto nas redes sociais. É por isso que eu sempre vou fazer o máximo possível para alertar as pessoas sobre esse consumo nas redes sociais, porque o que mais você vai ver ali nas redes sociais vai ser de acordo com o que você tem dentro. Então, se você ficar nutrindo cada vez mais esses conteúdos chulos, né? Esses conteúdos que acham que propagam pra você que a sua vida vai melhorar em uma semana se você fizer tal coisa, mais disso você vai ter, mais disso você vai ter, e isso vai
vai atrapalhar no seu desenvolvimento, seu ego vai ficar cada vez mais inflado e isso vai te consumir cada vez mais até o momento que você vai pirar, assim como eu pirei. As pessoas, elas cansam, né, de ouvir que a salvação é Deus, que é isso, que é aquilo. Às vezes as pessoas não querem ouvir sobre isso, mas a verdade é que pra você é isso. A salvação não vai ser o seu... Essas pessoas falam muito sobre essa questão de universo, meu eu, não sei o que, eu, você que cria, blá blá blá. Mas assim, não é bem assim, tá? Eu já estudei muito sobre isso, já participei da parte errada, da parte certa, independente que seja. Mas a questão aqui é que você consegue sim chegar a um patamar da sua vida, mas não nesse patamar de que você tem que ser melhor que o outro, de você se comparar e seu ego ficar fazendo com que você entre nesse ciclo de destruição, sabe? É você entender que existe algo maior aqui no mundo, que é Deus, é o seu Pai, que você precisa dele para que as coisas melhorem na sua vida. Se você não parar por um momento na sua vida, se sentir pertencente aqui e agora e dar o seu momento para Deus, para o Pai de tudo, as coisas elas vão sempre ser assim, elas vão sempre estar aqui, depois aqui e vai ficar nisso, sabe? E as pessoas elas se aproveitam nas redes sociais para isso, para usar o nome de Deus, para que você compre as coisas dela e ache que você vai mudar de vida assim no dia para noite. E não é bem assim. Deus ele fala muito sobre esses processos de que as coisas, as suas colheitas, elas vão ser assim, você precisa ir plantando, plantando para você colher. Você não só colhe, né? Não é tão fácil assim, não é só colher e pronto. E também não é plantar hoje e amanhã colher. Não é assim que funciona o processo, ele é um processo com calma, devagar, de aprendizado. O que eu quero trazer para vocês aqui, a importância, né, de deixar um pouco mais as redes sociais de lado e mostrar o porquê que a vida tá tão problemática, é que as pessoas elas estão tão focadas nas redes sociais, tão focadas em resultados e isso e aquilo, que elas esqueceram da luz que elas precisam se aproximar, elas esqueceram do amor do Pai. Elas esqueceram que nós somos humanos, que nós precisamos amar ao outro, que nós precisamos que todos se ajudem e que a gente viva realmente o momento presente e tudo que tem de maravilhoso pra gente aproveitar nessa vida. Não tô falando de ver a vida do vizinho e ficar desejando aquela grama, sabe? Achar que a grama do vizinho é mais verde, que ela quer melhor e blá blá blá. Não é isso, é viver realmente com você, com seus pensamentos, com a sua família, é trazer mais amor pra dentro de você e pro próximo. E eu acho que o que traz essa verdadeira cura, essa verdadeira libertação é essa conexão com Deus, sabe? É você começar a meditar mais, é você começar a ter o seu momento com você mesmo, praticar a meditação. Pode ser que futuramente eu traga mais vídeos sobre isso, sobre essa questão do foco e da meditação, para que isso melhore mais a sua vida. Mas se eu puder te dar alguma dica aqui hoje, seria para você realmente se conectar mais com Deus e perceber o que Deus quer te falar, o que Deus quer para você hoje aqui, porque essa falta de atenção na vida, em tudo que está acontecendo aqui agora, essa falta de viver o momento presente, ela tá deixando diversas pessoas ansiosas e está fazendo mal para você. E o primordial para você recuperar isso é o foco, é você ter foco nas coisas que realmente fazem sentido para você. Então tente fazer as coisas com mais calma, com foco realmente. Quando você for fazer uma coisa, faça uma coisa primeiro, depois você faça outra. Se você quer almoçar, almoce somente assim, ou com você, ou com sua família, mas somente ali nesse momento, no almoço, sabe? Pense justamente aquilo, na sua comida, no como aquela comida está fazendo bem pra você, naquele momento que é o momento de estar almoçando. Não é ficar no celular enquanto almoça, não é assistir uma série enquanto almoça, não é pensar em sei lá o que enquanto almoça, não. É viver aquele momento presente. É ter um foco em algo por pelo menos 10 minutos de cada vez, sabe? E indo melhorando isso aos poucos. Se você vai estudar, foque em 10 minutos em uma coisa específica, você vai arrumar a casa, o que for. Tem que ser focado aqui agora, pelo menos por 10 minutos, para você testar muito mais esse seu foco, a sua atenção nas coisas e para que isso reduza um pouco mais dessa sua ansiedade, dessa dopamina barata. Mas é isso, gente. Eu só queria falar para vocês sobre esse problemão que tá acontecendo aí no mundo atualmente. Depois eu vou trazer mais vídeos sobre isso, sobre como tá sendo a minha vida sem essa questão das redes sociais. Eu fiz um vídeo ultimamente, uns últimos vídeos aí, em que eu mostrei pra vocês sobre essa questão de rede social, que eu decidi voltar, mas eu percebi o quanto estava me fazendo mal de novo, então eu decidi fazer mais uma vez um jejum dessas redes sociais e vou ficar focando aqui no YouTube e vou mostrar pra vocês um pouco mais da minha vida, como, tipo assim, os benefícios que está sendo a minha vida sem esse uso excessivo das redes sociais. E eu vou pensar se vai ser 7 dias, se vai ser mais.
Enfim, eu estou repensando muita coisa na minha vida que precisa ser repensada, porque querendo ou não, o Instagram, ele é um meio financeiro na minha vida, mas enfim, existem diversos outros. E eu vou focar aqui agora, mostrar pra vocês o quanto tem melhorado a minha vida estar sem as redes sociais, até mesmo por uma pessoa que tem TDAH e sabe o qual maléfico é, né? Que aí você não consegue focar nas coisas que deveria, não consegue estudar, blá blá blá. Mas eu vou trazer pra vocês o máximo de vídeos que eu puder sobre essa rotina de viver o momento presente, sabe? Sair na praia, conversar com amigos e estudar as coisas que eu preciso estudar, procurar uma coisa nova pra eu trazer aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo para que chegue para mais pessoas e ajude mais pessoas a sair desse ciclo vicioso das redes sociais.